Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, nasceu em 28 de agosto de 1828, em Yasnaya Poliana, província russa de Tula. Seu pai, já viúvo, morreu em 1837, deixando Tolstói e seus 4 filhos aos cuidados de uma tia. Em 1841, essa tia, que então cuidava de Tolstói e seus irmãos, veio a óbito, sendo as crianças entregues aos cuidados de uma outra irmã de seu falecido pai, a qual morava na cidade de Kazan. Mulher de temperamento extremamente forte, decide fazer do jovem Tolstói um militar do exército. Em 1844, aos 16 anos, Lev inicia os estudos de línguas orientais na Universidade de Kazan. Entretanto, em razão de sua inabilidade nesse aristocrático curso, transferiu-se para o curso de Direito, mas foi reprovado nos primeiros exames, o que lhe gerou desilusão. Cansado de viver com sua tia em Kazan, retornou em 1847 à cidade de Yasnaya Poliana. Meses depois se mudou para Moscou. Não satisfeito com essa cidade, em 1849, aos 21 anos de idade, mudou-se para São Petersburgo, dando prosseguimento ao curso de Direito interrompido em Kazan. Foi, ao longo da graduação, um aluno boêmio. Descontente com São Petersburgo, retornou à sua terra natal, Yasnaya Poliana. Nesse contexto, interessou-se por ler a Bíblia e as obras do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Os relatos de guerra de seu irmão Nicolau, que havia voltado recentemente de um combate no Cáucaso, muito lhe impressionaram, despertando-lhe o desejo de também partir para a luta armada. Assim, em 1851, participou da guerra no Cáucaso como seu irmão. Em 1852, após prestar exame, conseguiu ingressar oficialmente no exército russo. Nesse contexto, no momento em que exercia suas atividades militares, publicou na revista O Contemporâneo, de São Petersburgo, um relato autobiográfico sobre sua infância, intitulado A História da Minha Infância. Em 1854, com a eclosão da Guerra da Crimeia, Tolstói foi designado para lutar em Sebastopol, onde escreveu contos que comoveram a rainha Maria Alexandrovna. Ao término da guerra, retornou a São Petersburgo, onde foi recebido como herói. Em 1857, viajou para a Alemanha, França e Itália. Voltou dessas viagens com vontade de contribuir para o desenvolvimento social de seu povo, principalmente em relação ao combate do analfabetismo. Assim, em 1859, aos 31 anos de idade, fundou em sua casa uma escola voltada à alfabetização de crianças e adultos. Aos 34 anos, exerceu a função de juiz de paz. Em 1862, casou-se com Sofia Andreevna. As dificuldades financeiras fizeram com que Tolstói se dedicasse mais à literatura. Imbuído então de melhorar sua condição financeira, decidiu escrever uma obra grandiosa. Nasceu, nesse sentido, em 1865, o seu mais famoso romance, Guerra e Paz. Antes de sua conclusão, porém, essa obra foi sendo lançada aos poucos, em capítulos no periódico Mensageiro Russo. Após o sucesso de Guerra e Paz, publicou, entre 1875 e 1877, também em periódico, o clássico Anna Karenina. Em 1886, aos 58 anos, escreveu a novela A Morte de Ivan Ilitch. Muito inquieto espiritualmente, Tolstói buscou a paz interna na religião ortodoxa, vindo a conviver com monges, ocasião em que estudou os evangelhos. Publicou em 1899, aos 71 anos de idade, o romance Ressurreição, narrativa em que a protagonista, uma camponesa, torna-se prostituta após ser abandonada pelo filho da patroa. A Igreja Ortodoxa, que vinha percebendo a influência da literatura e das inquietações espirituais de Tolstói, chocada com o enredo de Ressurreição, decidiu, em 1901, excomungá-lo. Cansado e enfermo, aos 80 anos, Tolstói redigiu um artigo intitulado Não Posso Calar, o qual, apesar da censura imperial, foi impresso em jornais estrangeiros, conscientizando a Europa das mazelas vivenciadas pelos russos. Pressionado por sua esposa para se mudarem para a corte, o escritor fugiu de casa, acompanhado unicamente por sua filha e por um amigo médico. Muito debilitado, sua fuga rumo ao sul do país é interrompida na aldeia de Astápovo, onde permaneceu até a manhã seguinte de sua chegada, momento em que faleceu, em 7 de novembro de 1910.
2 dias depois, foi sepultado em um bosque na cidade em que nasceu, Yasnaya Poliana, estilo literário de Lev Tolstói. Narrativas com pano de fundo retratando a história da Rússia. Personagens retratados em seus conflitos psicológicos, muitas vezes desencadeados por pressões sociais. Crítica da hipocrisia da sociedade russa do século XIX. Crítica dos valores conservadores das relações sociais, pautadas na aparência e no dinheiro. Publicado 1869, Guerra e Paz tem como contexto histórico a resistência russa às invasões napoleônicas do início do século XIX. A narrativa apresenta ao leitor a trajetória de 5 famílias aristocráticas da Rússia, no período de 1805 a 1820, as quais têm sua vida impactada com o avanço brutal das tropas napoleônicas. Tem destaque no enredo os irmãos Nikolai e Natasha Rostov, o príncipe Andrei Bolkonsky, Pierre Bezukov, filho ilegítimo de um conde. Esse último personagem vive em uma constante busca espiritual, o que o aproxima da própria vida de Tolstói, escritor muito inquieto espiritualmente. O cotidiano descrito na obra, que engloba cenas de batalha, bailes da alta sociedade e intrigas, representa um importante retrato da Rússia após a invasão de Napoleão, em 1812. Além do realismo com que o contexto histórico é narrado, a dimensão psicológica dos personagens de Guerra e Paz faz dessa obra um clássico atemporal. Leia um trecho. No meio da conversa sobre as atividades políticas, Anna Pavlovna exaltou-se. Ah, nem me fale da Áustria. Talvez eu não entenda nada, mas a Áustria jamais quis e não quer a guerra. Ela nos atraiçoa. A Rússia sozinha deve ser a salvadora da Europa. Nosso benfeitor sabe da sua elevada missão e será fiel a ela. É a única coisa em que acredito. Nosso bondoso e admirável soberano desempenha um papel colossal no mundo, e ele é tão virtuoso e bom que Deus não vai abandoná-lo, e ele há de cumprir a sua missão de esmagar a hidra da revolução, que agora está ainda mais horrenda na pessoa desse assassino escelerado. Só nós devemos redimir o sangue dos justos. Em quem vamos depositar esperanças, pergunto ao Senhor. A Inglaterra, com seu espírito comercial, não compreende e não consegue compreender toda a estatura do espírito do imperador Alexandre. Ela negou-se a evacuar Malta. Ela quer ver, procura uma intenção oculta em nossas ações. O que eles disseram a Novosiltsev? Nada. Não compreendem. Não conseguem compreender a abnegação do nosso imperador, que nada quer para si e quer tudo pelo bem do mundo. E o que eles prometeram? Nada. E mesmo o que prometeram não vai se realizar. A Prússia já declarou que Bonaparte é invencível e toda a Europa nada pode contra ele. E eu não creio em nenhuma palavra nem de Hardenberg, nem de Haugwitz. Cette fameuse neutralité prussienne, ce n'est qu'un piège. Creio no único Deus e no destino elevado do nosso querido imperador. Ele salvará a Europa. Parou de repente, com um sorriso de zombaria do seu ardor. Tolstói, Liev. Guerra e Paz. Companhia das Letras. 2017, página 16. Como se observa nesse trecho inicial do romance Guerra e Paz, Lev Tolstói faz referências a fatos históricos que compõem o conflito causado pela invasão da tropa de Napoleão na Rússia por meio da fala de seus personagens. Na cena em questão, transcorrida em um salão da nobreza, a personagem Anna Pavlovna, dama de honra e favorita da imperatriz Maria Fyodorovna, expõe o que configurava o pensamento russo da época, a crença da supremacia russa. Publicado de 1875 a 1877 em folhetins do jornal Mensageiro Russo, Anna Karenina tem como enredo a história de um caso de adultério. A história de amor vivida pela protagonista Anna Karenina, em pleno contexto conservador da Rússia czarista. Anna, que é casada, tem um conturbado relacionamento amoroso com o oficial Vronsky, que a ilude com a promessa de que se casaria com ela assim que se divorciasse do seu esposo, Alexei Karenin, um alto servidor público. Contudo, Anna não está disposta a enfrentar as pressões da sociedade russa. Em determinado ponto da narrativa, ela e Vronsky fugem para na Itália, mas acabam enfrentando dificuldades nesse país estrangeiro em fazer amigos. De volta à Rússia,
Ana se torna cada vez mais ansiosa e isolada da vida social, enquanto seu amante mantém uma vida social relativamente normal. Sentindo-se cada vez mais só e desconfiada de que está sendo traída por Vronsky, Ana perde o controle e se mata, cena trágica que constitui um dos momentos mais famosos da narrativa de Tolstói. Leia o famoso início do romance Anna Karenina. Todas as famílias felizes são parecidas entre si. As infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Havia grande confusão na casa dos Oblonsky. A esposa acabara de saber a respeito das relações do marido com a preceptora francesa e comunicara-lhe que não podiam continuar vivendo juntos. Durava já 3 dias a situação, para tormento não só do casal, mas também dos demais membros da família e da criadagem. Todos na casa se davam conta de que não havia mais razão para manter aquele convívio, sentindo que as pessoas que por acaso se encontrassem em uma estalagem talvez tivessem mais afinidades entre si. Ela, a esposa, não saía dos seus aposentos. Há 3 dias que o marido não parava em casa. As crianças corriam de um lado ao outro, como que perdidas. A preceptora inglesa indispusera-se com a governanta e escrevera a uma amiga pedindo que lhe arranjasse outra colocação. Na véspera, o cozinheiro abandonara a casa à beira do jantar. O cocheiro e a copeira tinham pedido que lhes fizessem as contas. Nesse trecho inicial de Anna Karenina, referenciado como um dos mais famosos inícios de livro do mundo, por conter a frase "Todas as famílias felizes são parecidas entre si. As infelizes são infelizes cada uma à sua maneira." Tem-se a narração do conturbado ambiente da família do príncipe Stepan Arkadievich Oblonsky, irmão da protagonista Anna Karenina. Essa cena de briga conjugal é um prenúncio do que será o grande conflito do romance: a infidelidade de Anna no seio de uma sociedade extremamente conservadora.